Ó Senhor dos altos céus, nós estamos na Tua presença. E não existe outro lugar que desejamos estar senão diante de Ti. Na verdade, Senhor, nós não temos mais para onde ir, porque só Tu tens as palavras de vida eterna. E o Seu amor já nos cativou, Senhor. Senhor, nós Te pertencemos. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, ó Deus, vem de Ti. O Senhor já tem sido tão bom conosco, Deus, e nessa noite nós Te rendemos graças, porque estamos aqui vivos, ó Deus. Obrigado pela Tua bondade, pela Tua misericórdia que nos cercou no ano de 2024. Muito obrigado, Senhor, e nós Te agradecemos por antecipação, porque nós sabemos que nós não precisamos temer o futuro, porque o Senhor estará lá certamente. O Senhor é o Deus que nos chama do futuro. Ó, louvado seja o Teu nome. Deus, que nessa noite, tudo que fizermos aqui em comunidade, ó Senhor, seja para o louvor da Tua glória. Que os louvores que fomos entoar, Senhor, seja expressão, seja fruto de lábios que confessam o Teu nome. Ó Deus, que seja frutos, ó Deus, de lábios que confessam a Tua bondade e a Tua fidelidade, Senhor. Portanto, Pai, nessa noite, alegra o nosso coração, tira de nós toda ansiedade, Senhor, tira de nós toda inquietação na nossa alma, e acalma o nosso coração, e que os nossos pensamentos, Senhor, que as intenções do nosso coração sejam cativos a Ti, Senhor, que a nossa mente, o nosso corpo, o nosso ser, ó Deus, possam Te prestar um culto integral, que possamos, ó Deus, de uma forma muito livre e comunitária, estar diante do Senhor para Te adorar. Ó Divino Espírito Santo que está entre nós, passeia no nosso meio, sondando mentes e corações, ó Senhor, e falando conosco, ministrando-nos a Tua palavra, o Teu consolo, ministrando desde já o Teu poder entre nós. É assim que nós oramos, Senhor, com os nossos olhos colocados em Ti, na expectativa daquilo que o Senhor fará conosco, que fará em nós, e fará através de nós, e fará entre nós. Oramos assim, no nome precioso, nome sobre todo nome, o irrecusável nome de Jesus, a quem honra e glória, hoje e sempre. Amém, amém e amém, amém, amém. Vamos ficar mais uma vez de pé, posso pedir? Eu sei fazer, a única coisa que eu sei fazer no louvor é pedir os irmãos para ficarem em pé. Vamos cantar novamente ao Senhor. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, que Ele continua
continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Nosso Deus é santo, santo para sempre. Nós vamos cantar mais uma canção e declarar isso com os nossos lábios. Mais do que com os nossos lábios, com o nosso coração. A nossa fé está no nosso Deus. O nosso Deus há de nos abençoar de geração em geração. Isso que vamos cantar. Ele é santo, santo para sempre. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Declara isso. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos, e os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. Foi perdoado. Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre
mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos, e os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. O teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo pra sempre. Tu sempre serás, Santo, Santo pra sempre. Tu sempre serás, Santo, eternamente, eternamente. O Senhor foi bom com você esse ano. Você vai declarar isso com o seu coração. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em suas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom.
eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Cantarei a bondade de Deus. Deus, nós cantamos a tua bondade nessa noite e declaramos que neste ano nós somos abençoados pelo Senhor. Por muitas e muitas vezes o Senhor nos proveu livramento, o Senhor nos proveu bênçãos que nós não podemos contar. Nós te damos graças nessa noite, ó Deus, porque podemos reconhecer que tua mão, a tua boa mão, ó Deus, se estende a nós, ainda que não mereçamos, ainda que sejamos estes, ó Deus, pó diante do Senhor. Somos feitura do Senhor, povo teu, comprado pelo Senhor. Há poucos dias aqui nós celebramos o Natal, Deus, e reconhecemos a tua obra tão perfeita nos nossos corações, a transformação que um dia nos alcançou. Hoje nós damos graças ao Senhor por isso, ó Deus, por esta obra tão perfeita em nós, ó Deus, e pelos desdobramentos dessa obra, as tuas bênçãos, ó Deus, as tuas misericórdias que se renovaram sobre cada um de nós 365 vezes desse ano. Nós somos alcançados pelo teu amor e pela tua graça. Por isso, nessa noite, nosso coração se abre diante do Senhor para cantar, para louvar o teu nome, para reconhecer que tu és bom. O tempo todo o Senhor é bom conosco. Nós te damos graças a Deus e entregamos o nosso louvor a ti nesta noite. Nos dê uma noite aqui abençoada, como já tem sido. Nós agradecemos ao Senhor, Pai. Diante do Senhor só há alegria no nosso coração, em reconhecer tantas e tantas bênçãos, ó Deus, advindas dos céus, no tempo do Senhor para os nossos corações. Te damos graças por isso. Recebe o nosso louvor, recebe o nosso clamor nesta noite. Recebe, ó Deus, a nossa oração, recebe a nossa petição nesta noite. E ouça o nosso louvor, Pai. Recebe a nossa adoração. Nós abrimos nosso coração, rasgamos o nosso coração para entregá-lo ao Senhor. Que o Senhor possa então receber, ó Deus, o nosso clamor nesta noite. Sabemos que o Senhor já ouviu a nossa oração, porque o Senhor é presente aqui nesse lugar. O Senhor está conosco. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Graças te damos, Senhor. Amém. 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 Que Deus abençoe você. Pode se assentar por um instante. Boa noite, igreja. É uma alegria muito grande estar aqui nessa noite celebrando ao Senhor, porque o Senhor tem sido bom. E nós temos experimentado todos os dias dessa bondade de Deus. Eu posso acreditar que na vida de cada irmão o Senhor tem feito algo, quer seja pequeno, quer seja grande, mas algo milagroso, porque tudo vem do Senhor. E nessa noite eu quero trazer um testemunho para a igreja acerca de algo que aconteceu bem recentemente, para aqueles que não viveram diretamente, para aqueles que não sabem. Eu sou de uma família de 5 irmãos, e desses 5 irmãos, uma irmã minha chamada Bárbara, mais recentemente, no seu quase 7º ou no 7º mês de gravidez, na sua 20ª, entrando para a sua 28ª de gestação, uma gestação que veio com muita tranquilidade durante todo esse período, sem nenhuma intercorrência. Precisamente no dia 14 de novembro, há mais ou menos um mês e meio, ela teve um pequeno sangramento, que inicialmente parecia ser um sangramento próprio da gestação, e dirigiu-se à unidade hospitalar, à maternidade. E lá chegando, os médicos a recepcionaram, trataram aquela situação como se fosse algo relativo à maternidade, porque, embora uma gravidez tranquila, ela estava com uma pequena baixa de placenta, o que não é muito grave, ou não é nada grave, para a gravidez seguir o seu fluxo normal e ir até o fim. E aí, naquele dia, na maternidade,
ela fez os seus exames de rotina, e dentre eles um exame de sangue. E ao fazer o exame de sangue, eles detectaram, o hospital detectou que as suas plaquetas estavam em número de 2.000. Para quem não sabe, as plaquetas, né, que são componentes do nosso sangue, que servem para manter a coagulação do sangue, elas têm níveis normais que variam entre 150 até 400 mil. Mas o menor número que se pode ter para a normalidade, especialmente de uma grávida, é um número acima de 150 mil. E naquele dia, ao sair o resultado, ela contatou uma outra irmã minha, que me falou sobre isso, e nós naquele momento até brincamos, falamos assim, não, ela deve ter lido errado, isso não está em 2.000, porque é um número muito pequeno, perto da referência que se poderia ter. E aí nós fizemos novo contato, ela confirmou, e de fato as plaquetas dela estavam em número de 2.000. Para a medicina isso é algo muito grave, é algo que pode chegar aí ao óbito num período muito perto. E aí naquele dia, eu estava, durante a minha rotina de trabalho, foi uma quinta-feira, eu saí do escritório, fui ao tribunal, resolvi algumas questões, e contatei ao esposo dela. O esposo dela me disse que estava sob controle as questões, e eu, com o coração apertado, fiquei com aquela vontade imensa de me dirigir ao hospital, mas entendi que eles estavam coordenando aquela situação. E, ocasionalmente, naquele dia, eu fui para casa mais cedo, saindo do tribunal já próximo, né, do final da tarde, estava perto de casa, fui para casa. Chegando em casa, muito aflito, e conversando ao celular com ela, ela me falou do número de plaquetas, e, estranhamente, sem nenhuma sinalização, de mal-estar, ela estava passando bem. E aí ela bateu uma foto e me encaminhou. E nessa foto que ela me encaminhou, os seus braços e as pernas tinham umas manchas de bolinhas, parecendo hematomas de sangue. Naquele momento, me veio, como ser humano, um desespero muito grande, porque aos 12 anos eu tive uma doença chamada púrpura, e tive um diagnóstico assim, muito severo, que caminhava para a morte também. E a sinalização dessa doença foi exatamente isso. Foram umas manchas vermelhas que saíam no corpo, parecendo com hematoma. E aí, quando ela me mandou aquela foto, eu chorei. Eu estava no meu quarto, eu abaixei a minha cabeça e eu falei com o Senhor, Senhor, novamente essa doença na família não, porque eu já imaginava o que pudesse ser, a história que estava por vir, a declaração de morte que já havia através daquele diagnóstico. E naquele momento eu falei com a minha esposa, a Dani, falei, amor, eu não tenho mais nada para poder fazer, eu vou até o hospital, sairei correndo daqui. Eu saí de casa rápido, fui até o hospital, fizemos aqueles enfrentamentos de praxe ali para chegar até onde tem que chegar. E naquele momento eu conversei com a médica, depois de chegar no hospital, que estava dirigindo, né, ali aquele setor naquele momento. E a médica, de fato, me esclareceu a gravidade do caso, esclareceu que ela estava correndo, sim, risco de vida, ela estava sob o risco de morte, né? E a gravidez era algo também que estava em risco. Ela estava somente, naquele momento, na maternidade, não tinha suporte para ela, ela precisava ser removida para uma outra unidade hospitalar, onde tinha um CTI, um tratamento intensivo, para dar suporte para ela e para a criança. E assim foi feito. Naquele mesmo dia, tudo muito correndo, nós saímos daquele hospital, da maternidade, em ambulância, então naquele clima de tensão todo, sirene ligada, e fomos para um outro hospital, onde ela já chegou e foi internada direto no CTI daquela unidade hospitalar. E ali chegando, os médicos fizeram a abordagem, conversaram conosco mais uma vez, explicaram da gravidade do caso, e era algo que precisava de um cuidado muito grande, porque a doença que sinalizava, que é a púrpura, e ela é muito próxima de uma leucemia do sangue, né, o raleamento do sangue, a pessoa não pode sofrer nenhum sangramento. E as plaquetas baixas, por si só,
elas já provocam o sangramento nasal, de outras áreas do corpo. Então, imaginem, uma pessoa que não podia sangrar, que estava grávida e que estava em sangramento. Ela tinha tido na noite anterior, além do sangramento próprio da gravidez na região íntima, um sangramento na boca, que ela não soube o que era, achou que era algo simples, mas já estava ligado aí a esse processo todo da doença. E a partir de então, foi um desafio muito grande para a medicina, e algo novo para o hospital, porque as plaquetas dela, mesmo fazendo várias transfusões de sangue, ela fez várias transfusões de sangue, desde o momento que ela chegou na maternidade, fez 6 bolsas de transfusões de sangue, posteriormente, ao chegar no outro hospital, ela fez mais transfusões de sangue, e assim ela seguiu com essas transfusões de sangue para ver se estabilizavam as plaquetas e se elas começavam a subir. E essas plaquetas não começavam a subir, o quadro dela só piorava. A pressão começou a ficar alta, chegou em nível, na nossa linguagem comum aqui, de 19, então é a pressão muito alta para uma grávida naquele momento, e os médicos muito assustados, porque tinha que ter o cuidado com ela, mas também tinha que ter o cuidado com a bebê, e a gente sem saber o que fazer. E aí nós contamos com a igreja, nós contamos com os irmãos, nós contamos com os amigos, muitos que estão aqui, tão próximos, que nos ajudaram em oração, e um clamor foi levantado. E uma coisa que a gente reafirmou e aprendeu novamente, né? A gente aprende tanta coisa reiteradamente na vida, que se a gente precisa de um milagre, a gente quer alcançá-lo, basta orar. E se orar, o Senhor ouve. E a igreja se uniu, a igreja orou intensamente. E naqueles momentos mais críticos ali no hospital, onde os médicos falavam que ela corria risco de sangramento cerebral, de teria que fazer a interrupção da gravidez, ou teria que adiantar o parto, mas como fazia o parto naquela situação se não podia sangrar? Como uma grávida coloca um filho no mundo sem sangramento? Então aquela situação, ela deixava ali todo mundo perplexo, todos que estavam envolvidos. Agregando a essa doença, a púrpura, chamada também de PTI, ela teve uma outra doença que chama-se também síndrome de HELP. Nunca havia falado sobre essa doença, não a conhecia. É uma doença que ela normalmente estabelece em grávidas e que cria essa elevação de pressão. Então, situações assim bastante críticas. Passado alguns dias, uns 8 dias mais ou menos, ela fazendo exames ali diuturnamente, os médicos e equilibrando dose de medicamento, porque a gravidez também era um problema muito sensível, os médicos tiveram que decidir se fazia o parto ou se deixava a bebê, a gente já sabia que era uma menina, Maria Luísa, Malu, se deixava ela sem vida dentro do ventre da mãe. E aí aquele dia foi um dia muito tenso, foi no dia 22 de novembro. E naquele dia nós conversamos bastante com toda a equipe médica, com todos os médicos, e os médicos não sabiam muito o que fazer, porque precisava de fazer a interrupção do parto, porque o líquido amniótico tinha baixado, a bebê ela estava entrando em sofrimento fetal, na verdade já estava em sofrimento fetal, mas tinha que preservar a vida da mãe, não podia, novamente eu repito, ter corte, não podia ter sangramento. E aí a Dani, até de uma forma muito cuidadosa, chegou a conversar com uma das obstetras e falou, mas e o que se faz? Pode a criança vir a perder a vida e permanecer ali no ventre da mãe? A médica falou, pode ser que esse seja o caso. E ali naquele momento a gente pediu para a médica com muito cuidado, se fosse essa situação, que não abrisse imediatamente para a minha irmã, para a Bárbara, porque seria algo assim muito impactante. Então, pensar que tivesse que conviver, né, com o feto ali sem vida dentro da barriga há algum tempo. Mas, enfim, ela foi para o bloco cirúrgico. E foram mobilizados, assim, sem brincadeira, irmãos, mais de 18 pessoas. Entre médicos, residentes, enfermeiros. Então, toda a equipe hospitalar que estava naquele local foi mobilizada para o bloco, porque para o hospital era uma novidade o acúmulo das duas doenças, o risco. Então, eles passaram, alguns médicos nos disseram que eles passaram a estabelecer novos protocolos a partir disso, foram estudar mais. E antes dela entrar com o bloco, o médico responsável pela equipe veio conversar conosco,
E conversando, tentando nos acalmar, eu disse para ele, falei assim, doutor, pode ir porque existe um exército cobrindo o Senhor de oração. Existe uma igreja que está orando, está cobertando essa equipe e vai dar tudo certo. E ele abaixou a cabeça e falou conosco que ele não havia, muito interessante ouvir isso de um médico, que ele não havia nascido com DR na certidão de nascimento dele, ele nasceu um ser humano, e que por isso ele precisava que nós orássemos por ele. E naquele momento eu pedi à igreja, ao pastor Pedro, e aí foi para o grupo de oração, Carol e Renato, família Paula e outros irmãos que estão aqui conosco, e a igreja foi orando e foi clamando. Eu tenho um amigo na Europa, eu liguei para ele, é pastor, eu falei, meu irmão, levanta a igreja aí, tantas outras igrejas, nós somamos assim uma soma de talvez mais de 5 igrejas orando, e o clamor levantando, a irmã Maria José lá, que todo mundo sabe que é uma mulher de oração, e a gente em oração, e foi para o bloco. E lá no bloco, essa equipe toda, um parênteses aqui, que no tempo que ela estava no bloco, fazendo a cirurgia, e a gente naquela tensão toda, tinha uma parturiente ao nosso lado, e ela sentindo dores ali, a criança nascendo. Eu falei com a Dani, falei assim, amor, não pode, vai tirar a atenção desse pessoal todo. E aquela criança nasceu ali, do nosso lado. Quase que a gente tem que fazer o parto, porque não tinha médico, estava todo mundo lá dentro. Mas Deus abençoou, que era um parto que seria cesariana, para essa pessoa nasceu um parto normal e deu tudo certo. Engraçado, irmãos, o médico chegou, saiu do bloco da cirurgia da minha irmã, olhou, viu que estava tudo bem, voltou e continuou fazendo lá, porque lá era a situação grave, a situação que parecia e precisava de maior suporte. Bárbara fez o parto, a Malu nasceu, imediatamente foi para o CTI, para a unidade intensiva, assim também foi com a Bárbara. Daí em diante, outro programa de atendimento começou a ser implantado. Nós tivemos um suporte de outra equipe médica que encontrou uma luz, porque foi o pastor Vandeci que disse aqui, dando seu testemunho, falou da importância da família assistir o paciente, estar junto com o paciente, porque CTI cada hora é um plantão, cada hora é um médico, cada hora é um protocolo. Então a família é importante que esteja neste momento. E nós vimos que num dado momento a obstetrícia tinha saído e a gente precisava de um atendimento mais específico da hematologia. E foi aí que a gente conseguiu um suporte maior, que mudou o tratamento, mudou toda a direção. Então, bem brevemente falando para os irmãos aqui, foi algo assim proposto por Deus, numa consulta extraoficial que nós estávamos. Naquele momento, a equipe que estava cuidando dela no CTI ia fazer a administração de mais plaquetas e de mais coisas, e nós conseguimos fazer a interrupção pela médica que estava no extraoficial, numa consulta conosco, mas no momento casado, em que Deus tinha aquele momento para poder fazer aquela interrupção, para fazer aquele suporte. E daí em diante as coisas foram melhorando. A Bárbara veio com as plaquetas subindo, até que mais recentemente, há umas 2 semanas, ela teve alta hospitalar. Ela foi para casa, ela continua fazendo o tratamento, mas o tratamento assim de uma forma muito espaçada, e o milagre veio acontecendo e continua acontecendo. Então a declaração que era de morte transformou-se em vida. A Bárbara, no primeiro retorno para a hematologia clínica, ela fez o exame de sangue para fazer a medição das plaquetas. Ela saiu do hospital com as plaquetas em torno de uns 50 mil. Isso porque tomou um medicamento forte. Importante dizer que o milagre de Deus também operou nesse sentido, uma medicação cara, cada frasco do medicamento aí era algo em torno de quase R$5.000, tomava-se 12 de uma vez, e Deus colocou pessoas para fazer a liberação do processo interno, da farmácia e de tudo mais, até que essa medicação ela foi alcançada. E ela saiu então da internação com a plaqueta ali em torno de 50 mil, com as plaquetas nesse número, e uma semana depois, voltando, ela fez o exame, suas plaquetas estavam em 244 mil. O Senhor merece uma palma. Deus, nós te louvamos. As plaquetas estavam em 244 mil, meus irmãos. E a médica, ela recebeu aquele resultado e falou com a Bárbara, Bárbara, tem algo estranho, vou ligar para o laboratório.
e ligou para o laboratório e confirmou, e suas plaquetas estavam em 244 mil, melhor que as minhas, talvez melhor que a muitos de nós aqui. E aí a Bárbara continua nesse processo, tratando de forma bastante espaçada, a medicação já foi reduzida, quase que excluída. Ela reconhece que isso foi um milagre na vida dela. Eu estou aqui hoje testemunhando em seu nome. Ela pediu para deixar os seus agradecimentos a toda a igreja, pediu para deixar um abraço grande para a igreja. Nesse momento ela está com outra parte da igreja, em outro local, também ali, dando graças e glorificando o nome do Senhor, e diz que em breve estará aqui com a Malu, porque a Malu ela segue no CTI, sem nenhum equipamento clínico, apenas ganhando peso, uma sondinha para amamentar, e nessa semana foi a primeira vez que ela amamentou no seio da mãe. Malu nasceu com 800 gramas, caiu para 600 gramas, porque a criança perde peso, e essa semana ela pesou 1,580 kg, quase 2 quilos. Então ela segue no caminho de alta, e o Senhor tem feito um milagre. Eu quero compartilhar, irmãos, eu fiz bastante questão de compartilhar esse testemunho com a igreja, primeiro em agradecimento aos irmãos que estiveram conosco, que oraram, que intercederam, que ajoelharam, que jejuaram, que clamaram ao Senhor. E eu quero encorajar você que está passando por um problema nessa noite, seja de saúde, seja financeiro, seja sentimental, seja de que ordem for. Eu quero dizer para você que nós servimos a um Deus do impossível, e não há impossíveis para Deus, e que o poder da oração, há poder na oração. O Senhor, Ele pode, Ele transforma. A oração, ela move os céus, ela muda o sentido das coisas, ela move o coração de Deus, e ela traz a realidade, aquilo que ainda não existe. Então, irmãos, creiam, tão somente creiam, e a oração do justo pode muito em sua eficácia. Eu agradeço a igreja mais uma vez, e eu desejo que o Senhor, nesse ano de 2025, esteja com os irmãos todos os dias. O pastor Pedro pregou aqui semana passada, dizendo que 2025 não será um ano de céu de brigadeiros, e nós sabemos que não será. Muitas lutas teremos, muitos enfrentaremos, teremos, mas o Senhor estará conosco todos os dias. E essa não é uma promessa minha, não, é uma promessa dele. Portanto, queridos, se apeguem a essa promessa, e que Deus abençoe a vida de cada um aqui. E mais uma vez, eu e minha família agradecemos a todos os irmãos. Que Deus os abençoe. Irmãos, eu quero aproveitar esse testemunho tão lindo e tão edificante. O Elbert já antecipou. Eu sei que talvez você esteja aí e ouvindo o testemunho e precisando tanto também que Deus interfira na sua história. Eu quero dizer que Deus não faz acepção de pessoas. Ele é bom para todos. Eu quero convidar você a exercer a sua fé, portanto, nessa noite. Se você que deseja que a igreja ore com você e por você, por uma necessidade que parece impossível, mas saiba que Deus é especialista nas coisas impossíveis. Ele é o Senhor. E se você deseja que a igreja ore por você e com você, assim mesmo onde nós estamos, fique em pé no seu lugar. Nós vamos orar. Eu quero aqui também lembrar do nosso querido irmão Dirley. Dirley é membro dessa igreja, um grande amigo meu. Hoje o Dirley está internado ali no Hospital de Santa Casa. Ele teve uma urgência médica, um problema importante no seu coração. Ele vai precisar de fazer uma cirurgia de emergência. Só que não tem médicos para fazer essa cirurgia, ele está aguardando essa cirurgia. O médico falou que não sabia como ele estava ainda de pé num quadro tão grande como aquele, porque parece que as artérias dele já estavam todas entupidas, né? Então, ele não está conosco hoje, mas certamente ele nos assistirá pelo YouTube. Saiba, Dirley, que você é muito amado, e nós vamos orar por você agora. A Igreja Betel
vai orar por você e Deus vai te abençoar, e Deus vai te visitar aí nesse leito de enfermidade, e você vai ser radicalmente curado para a glória dele. Que Deus esteja com você, meu irmão. A Igreja Betel está junto com você. E se você deseja então que a igreja ore por você, põe a mão no seu coração. Você precisa de um milagre, você precisa de uma cura, você precisa de uma transformação de vida, de uma libertação de algum vício. Talvez o seu problema seja emocional, você esteja aí em crises emocionais gigantes. Talvez o seu problema seja relacional, seja com seu matrimônio, seu casamento não está bem, seus filhos estão nas drogas, estão desviados. Saiba que o Senhor nosso Deus, Ele está entre nós, e Ele certamente há de ouvir cada uma das orações que nós fizemos aqui nessa noite. Então levante um clamor, fale com o Senhor seu Deus, peça ao Senhor. A palavra do Senhor diz: peça e será dado, bata e a porta será aberta, busque e você encontrará. Portanto, peça ao Senhor agora, para que o milagre aconteça na sua vida, para que o milagre aconteça na sua história. Vamos ao Senhor em oração, irmãos. Ó Senhor nosso Deus bendito, nós te damos graças por esse testemunho que nós ouvimos. Ó Deus, que vem referendar tudo aquilo que nós pregamos e que nós sabemos, que Tu és o Deus Todo-Poderoso, e quando o Senhor age, ninguém pode impedir. Quando as Tuas mãos estão estendidas, ninguém a faz voltar atrás. Quem tentará contra o Teu braço forte, Senhor? Quem impedirá o Seu agir? Quem poderá, Senhor, Te resistir quando a palavra da Tua vitória nos é liberada, Senhor? E nessa noite nós suplicamos, visita cada necessidade dos nossos irmãos aqui nesse lugar. Ó Deus, necessidades que aos olhos humanos são impossíveis. Bênçãos, ó Deus, que nos fogem, ó Deus, ao nosso alcance. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, visita cada irmão ministrando a Tua cura, Senhor. A cura para os nossos corpos, para os nossos ossos, para o nosso coração, para os nossos pulmões, para cada tecido do nosso corpo, para a nossa pele, para os nossos olhos, para o nosso fígado, para os nossos rins. Em nome de Jesus, que a vitória do Senhor, que a cura do Senhor se manifeste no nosso corpo, se manifeste também, Senhor, nas nossas emoções, nas nossas almas, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, quebra toda depressão, toda ansiedade, toda fobia, todo medo, Senhor. Coloca segurança e paz nos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Visita, Senhor, cada lar, cada casamento. Converte o coração dos maridos às suas esposas, das esposas aos seus maridos, dos pais aos filhos, dos filhos aos seus pais. Traz concórdia, traz harmonia entre os irmãos, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Abre também a porta do emprego para aquele que precisa de emprego, Senhor, para colocar o pão sobre a mesa, para sustentar com dignidade a sua família, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Mas de uma forma muito especial, nós queremos te pedir pelo nosso querido irmão Dirley, que está ali no Santa Casa. Visita ele com teu poder, Senhor. Visita ele com a tua graça, Senhor. Dê a ele a paz que excede todo entendimento, Senhor, para que ele possa descansar às sombras das tuas promessas, debaixo das tuas asas. Dê a ele a tua vitória, dê a ele a tua cura, dê a ele um coração novo, ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Visita também a nossa querida irmã Vânia, enche ela com a tua paz, enche ela com o seu consolo, assim como seus filhos, os seus genros, cada um deles, Senhor, que sintam o toque do seu amor, o toque da sua misericórdia. Nós oramos crendo, Senhor, crendo que o Senhor nos ouve, crendo que o Senhor nos atende, crendo que o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais
do que pedimos ou pensamos, por causa do seu poder que opera em nós. Oramos assim, mais uma vez, no irrecusável nome de Jesus. Amém, 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 amém. Amém. Ainda de pé, e como você está, se você deseja generosamente ofertar ao Senhor, ou também trazer os seus dízimos, faça isso. Esse é o momento. Nós vamos cantar mais uma canção, consagrando tudo que temos, tudo que somos ao Senhor. E você pode participar desse momento também junto conosco, cantando ao nosso Deus. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que
as tuas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitórias nossas vidas. Te exaltamos ao Cordeiro, te exaltamos ao Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as suas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitórias nossas vidas. Quem tentará contra os braços fortes do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Quem tentará contra o braço forte? Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Deus abençoe você. Você pode se assentar. Graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus, nós estamos chegando aí no limiar de um novo ano. E como a gente sempre faz, habitualmente, nos cultos de virada de ano e também no aniversário da igreja, o nosso sermão hoje é um sermão muito especial, que é um sermão lido. Então, eu preparei um texto para falar a minha igreja nessa noite. Então, a gente vai fazer a leitura de 1 Pedro, capítulo 4. 1 Pedro foi um livro que nós estudamos no ano passado. Nós vamos fazer a leitura de 1 Pedro, no capítulo 4, a partir do verso 7. A palavra do Senhor diz assim, a advertência do apóstolo Pedro: o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam sensatos e disciplinados em suas orações. Acima de tudo, amem uns aos outros sinceramente, pois o amor cobre muitos pecados. Muito bem, irmãos, nós estamos às portas de um novo ano.
2024 foi um ano de intensas e variadas lutas nas nossas vidas e na vida da nossa igreja. Lutas que nos mostraram o quão necessário é cultivarmos uma vida de intensas orações e dependência de Deus, além de pôr em realce a importância de ministrarmos uns aos outros. Em muitos momentos esse ano, a presença e as orações dos irmãos foram muros a nos proteger, foram muros a proteger irmãos enfraquecidos pelos continuados ataques dos nossos inimigos. No entanto, em meio a tudo isso, algo sempre nos encorajou. Sempre foi perceptível a boa mão do Senhor entre nós. Essa certeza, meus irmãos, foi o nosso combustível para continuarmos no caminho, servindo ao Mestre com incansável zelo e também com incansável fervor. Nesse ano, nós lançamos a semente ao solo, regando-a com paciência, com oração e também com as nossas lágrimas, na esperança de vê-la germinar. E nosso esforço esse ano de 2024 não foi em vão, porque hoje, no final desse ano, nós já podemos testemunhar o florescimento e o fortalecimento de vigorosos ramos entre nós. E mais, já não foi possível colher com transbordante alegria o resultado da grande obra que Deus graciosamente realiza para a sua própria glória em nosso meio. Ora, os frutos são evidentes e eles são muitos. Algo em particular deve nos alegrar. Por meio deles já é possível alimentar a muitos que se aproximam de nós. Não é também para isso que nós existimos? Nós não existimos para dar a nossa vida em favor do nosso próximo. Nós não existimos para morrer, para que outros possam ter vida. Irmãos, eu tenho testemunhado de uma forma muito feliz o amadurecimento da nossa igreja nesse ano de 2024. O como Deus tem sido generoso para com as nossas vidas e como Deus tem nos fortalecido, como Deus tem nos dado um robusto senso de ser igreja. Eu dou graças a Deus por essa congregação, porque os irmãos são extremamente generosos e amorosos, e nós temos desfrutado entre nós de uma comunhão genuína que só pode ser fruto e obra do Espírito Santo de Deus. A Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor por esse grande rebanho, por esse rebanho que Deus tem nos dado aqui na Betel, e nós agradecemos ao Senhor, porque temos visto de uma forma muito nítida na vida dos nossos irmãos o amadurecimento e a compreensão do verdadeiro Evangelho de Jesus. Trazer à memória essas bênçãos deve encher o nosso coração de gratidão e de profunda alegria. Gratidão pela fidelidade do nosso Deus. Damos graças ao Senhor nosso Deus que nos tem revelado o seu caráter. O seu caráter é justo, é bom, é verdadeiro, é sobretudo amoroso. E também a nossa alegria transborda do privilégio de podermos participar ativamente da sua obra. O Senhor da história deu a cada um dos seus filhos um belo e significativo script. E nesse maravilhoso enredo, todos os capítulos da nossa vida são importantíssimos. Não há eventos desconectados. Cada ato do amor de Deus nas nossas vidas faz total sentido. Até aqueles atos mais incompreensíveis e aqueles atos mais misteriosos. E como são misteriosos os caminhos do Senhor. Deus sempre nos pega de surpresa. Deus é imprevisível, irmãos. Deus não se pode domesticar.
nós estamos lidando com um leão selvagem, para usar uma expressão do C.S. Lewis, e Deus sempre está nos surpreendendo a essa igreja. Os atos de Deus são misteriosos, mas nós devemos confiar no amor do nosso Deus, sabendo que Ele sempre, sempre, sempre será fiel. Devemos continuar servindo fielmente ao nosso Senhor, tendo em perspectiva que cada fruto de justiça conta. Mesmo um copo d'água que nós oferecemos em nome de Jesus é recebido e valorizado pelo nosso Deus. Nosso Deus não despreza nem mesmo o menor dos frutos, e isso é assombroso. Para usar uma linguagem do apóstolo Paulo, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Quem primeiro deu a Ele para que pudesse receber? Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas, a Ele, pois, a glória eternamente. Amém, amém e amém. Irmãos, frisem isso no coração de vocês. É Deus quem realiza todas as coisas entre nós, conforme o conselho da sua soberana vontade. O sopro de vida do Todo-Poderoso é a exclusiva matriz de toda boa dádiva, toda boa semente e também de todo bom fruto, porque sem Ele, sem Jesus, nós nada podemos fazer. A Ele, pois, a glória para sempre e sempre. Com tudo isso em mente, nós estamos prontos para pensar no ano de 2025. E a pergunta que cada filho de Deus deve fazer é: o que Deus deseja realizar em 2025? O que Ele espera de mim? O que Ele espera da sua igreja? Irmãos, Deus tem dado a Betel a tarefa de lançar as bases de uma igreja sustentável. Diante disso, alguns elementos possuem para nós um valor inegociável. Elemento 1, a sã doutrina. Nós estamos comprometidos, o púlpito dessa igreja, os pastores dessa igreja, nós estamos comprometidos em pregar o Evangelho de Jesus domingo após domingo. A santa palavra do Senhor precisa ser pregada de forma mais clara e fiel possível. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa vocação. Portanto, eu peço aos pastores dessa igreja e aos mestres também, que levem essa tarefa muito a sério, pregando o Evangelho de Jesus e somente o Evangelho de Jesus com temor e com tremor. O segundo aspecto importante para nós é a nossa santificação. Irmãos, em nome de Jesus, não brinquem com o pecado e nem deem lugar ao diabo. Busquem honrar a Deus com suas vidas e com seus corpos, não apenas na igreja, mas principalmente e inclusive fora dela. Terceiro ponto inegociável para nós, a nossa comunhão. Comunhão é muito mais do que frequência aos cultos da igreja, mas nunca menos do que isso. Para tanto, eu insisto mais uma vez com os meus irmãos, não deixem de congregar. Quando deixamos a congregação, não apenas nos tornamos fracos, como também enfraquecemos aos nossos irmãos. Quarto ponto inegociável para nós, nosso espírito de reciprocidade. Irmãos, compartilhem cargas uns dos outros, fortaleçam o desanimado, abracem o irmão angustiado, levantem o caído, socorram sempre ao irmão vulnerável, jamais se esqueçam dos órfãos e das viúvas e dos irmãos enfermos entre nós. Quinto ponto inegociável para nós, na nossa igreja sustentável, o nosso compromisso com as futuras gerações. Deus tem presenteado a Betel com tantos pequeninos. Esse ano nós tivemos o nascimento da nossa querida Giovana, a nossa bebezinha, mas nós já temos 2 bebezinhos vindo a caminho já em 2025, nós já temos o Isaac e o Eduardo vindo a caminho, e outros
que as irmãs talvez não saibam, já devem estar grávidas por aí. Deus tem abençoado o nosso berçário, que tem se multiplicado, e junto com essa alegria, e junto com esse privilégio, pesa sobre nós uma imensa responsabilidade de cuidar desses pequeninos. Juntamente com essa dádiva que Deus tem nos dado, desses pequeninos, Deus também nos deu uma tarefa para lá de especial. Precisamos educá-las no caminho que conduz à vida. Precisamos, ó pais, evangelizar os nossos filhos, e essa tarefa não cabe apenas à igreja, mas principalmente a vocês. Esse é um direito e um dever inalienável de vocês. Portanto, pastoreiem os filhos de vocês e levem-os a Jesus Cristo. Por isso, mais uma vez, eu insisto com os pais: ensinem seus filhos, orem por eles e sejam, sobretudo, exemplo. Não se cansem e nem terceirizem a responsabilidade que Deus deu a cada um de nós que somos pais. Muito bem, depois dessa introdução, agora nós podemos ir ao nosso texto que lemos. O texto que lemos, irmãos, nos impõe um estado de extremo alerta. Nele, o apóstolo Pedro vai dizer que o fim de todas as coisas está próximo. No texto grego, Pedro vai dizer que o fim de todas as coisas já chegou. Nós já estamos no fim de todas as coisas. Portanto, meus irmãos, é necessário viver com critério e com sobriedade, ou seja, precisamos revestir a nossa mente com a sobriedade do Evangelho para não sermos enganados e nem seduzidos pelas distrações desse mundo. Para que também as nossas orações, como diz o texto, jamais sejam interrompidas. Irmãos, é tempo de orar. Essa igreja precisa orar. Essa igreja precisa orar muito mais. 2025 será um ano que nós precisaremos orar e orar muito mais. As lutas estão se avolumando, os dias são difíceis, nós precisamos dobrar os nossos joelhos diante do Senhor, precisamos orar, e a Betel precisa aprender urgentemente a orar cada dia mais. Acima de tudo, porém, é necessário, como o texto nos ensina, nutrir amor inegociável uns pelos outros e nunca negligenciar entre nós a prática do perdão. Por isso, lembrando o nosso querido Ragu, o Ragu, para quem não sabe, é um acróstico que nós temos aqui na nossa Betel, H-A-G-U, o H de hospitalidade, o A de amor, o G de generosidade e o U de unidade. Então, lembrando o nosso Ragu, nós também precisamos exercitar entre nós a hospitalidade e o serviço incansável aos nossos irmãos. Nós devemos isso a eles. Deus equipou a sua igreja com dons que não devem ser escondidos ou negligenciados, mas colocados à disposição do corpo para o seu crescimento e para o seu fortalecimento. Em resumo, é tempo de tirar os olhos das coisas transitórias desse mundo e olhar fixamente para a eternidade que já está acenando para cada um de nós. O reino de Deus, meus irmãos, já está entre nós e a sua consumação está mais próxima do que nunca. Meus irmãos, é enganoso pensarmos que estamos entrando num novo ano simplesmente porque nós somos jovens e saudáveis. Aliás, que muitos de nós nem jovens e saudáveis somos mais. Mas nós estamos entrando em 2025. Nós não estamos entrando, portanto, porque nós apenas temos saúde em nossos corpos ou por sermos moralmente melhores do que aqueles que já não estão entre nós. Em conformidade com o texto que nós lemos, Deus exige que cumpramos com incansável zelo a tarefa que Ele nos confiou. Mas tenham bom ânimo, meus irmãos. O Senhor há de nos ajudar nessa tarefa. Ele há de nos fortalecer. Certamente, Ele há de instruir e capacitar a cada um de nós. Saibam, é sempre Ele que efetua em nós
tanto o seu querer como o seu realizar. Em 2024, o Senhor da igreja esteve conosco e falou entre nós. Quantas vezes nós ouvimos a voz de Deus do púlpito dessa igreja? Quantas vezes nós ouvimos a voz de Deus através dos professores da nossa escola bíblica dominical? Não faltou profecia entre nós, meus irmãos. Deus sempre falou e a sua voz foi muito evidente e muito clara entre nós. Portanto, tanto os mestres como os pregadores foram instrumentos de Deus para disseminar a sua palavra. E nós como receptáculos dessa palavra, precisamos guardá-la com zelo em nosso coração e também tê-la como prática na nossa vida, como nos ensinou os reformadores, os nossos pais reformadores. A nossa palavra, ou melhor dizendo, a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e de prática. Portanto, é responsabilidade de cada um de nós responder diligentemente a esse investimento que nós recebemos. Todos temos uma vocação, todos nós temos um dom, todos nós temos um talento, todos nós temos um bem que recebemos de Deus. Temos que assumir como dever multiplicar todos esses carismas e compartilharmos com os nossos semelhantes. Lembrando sempre disso, meus irmãos, tudo que nós temos e tudo que nós viermos a ter, tudo que nós somos e tudo que nós viermos a ser, cada novo ano que recebemos, cada segundo a mais de vida, pertencem ao Senhor, exclusivamente ao Senhor, e precisam ser dedicados ao seu serviço e para a sua glória. O mandamento inequívoco de Deus para cada um de nós esse ano é: deem frutos, deem frutos, deem frutos. O que isso significa? Mais uma vez, trazendo o nosso ragu à lembrança, eu digo aos irmãos, é tempo de abandonar algumas coisas. Precisamos urgentemente abandonar algumas coisas. Precisamos abandonar a preguiça de amar. Renuncie a toda mágoa no seu coração. Renuncie a toda vingança no seu coração, a toda falta de perdão, a toda indiferença e a todo orgulho. Renuncie também na vida de vocês toda forma de impureza, seja impureza no olhar, impureza no falar, no pensar. Sejam santos, assim como o Senhor é santo. Esse é o imperativo da palavra de Deus. Sejam santos na sua vida, seja santo no seu corpo, seja santo nos seus negócios, seja santo na sua casa, seja santo no seu trabalho, seja santo na rua, seja santo na igreja, em todo o tempo, em todos os momentos, em todos os lugares, hoje e sempre. Seja santo. Seja santo, e quando estiver no público ou no privado, que o Senhor seja santificado, sempre santificado em nossos corações. Mas também é tempo de abraçarmos algumas coisas. Nós precisamos, mais uma vez, voltar a praticar a hospitalidade, a acolher bem cada pessoa em nossa casa, acolher bem cada pessoa na nossa igreja. Precisamos receber bem as pessoas entre nós, que não haja panelinha na nossa igreja, que não haja grupinhos na nossa igreja. A igreja de Jesus é o lugar onde todos são aceitos, onde todos têm espaço. Portanto, receba bem as pessoas nessa igreja. E o mais importante, aprenda a receber as pessoas dentro de você. Dentro de você. Em um mundo onde os relacionamentos são tão utilitários e descartáveis, é urgente voltar ao fervor do primeiro amor, desenvolver mais compaixão, precisamos desenvolver mais empatia, precisamos desenvolver mais paciência, precisamos desenvolver mais resiliência. A exemplo do amor de Deus, nosso amor deve sempre transbordar. É tempo, irmãos, de generosidade entre nós, praticar o fiel compartilhamento de bens tangíveis e de bens intangíveis. Abra sua carteira,
empreste os seus ouvidos, ofereça o seu tempo. E o que dizer da unidade da igreja? Meus irmãos, mais uma vez eu peço a cada um de vocês, lutem pela unidade da igreja com incansável zelo. Não dê espaço ao diabo e nem ocasião à carne. Façam tudo para manter o elo entre os irmãos cada vez mais sólido e cada vez mais robusto. Lembre-se, Deus não tomará por inocente quem atentar contra a unidade da igreja. E eu diria ainda, todos nós precisamos ser lembrados que estamos em meio a uma grande guerra espiritual. A distração é uma estratégia do inimigo para tirar os nossos olhos do eterno e nos fazer embaraçar com as coisas temporais. Portanto, cada um de nós devemos ser sóbrios. Façam tudo, meus irmãos, com moderação. Durma o necessário, trabalhe o necessário, descanse o necessário, diminua o seu tempo nas redes sociais, ore sem cessar, estude diligentemente a palavra de Deus, jejue sempre que puder e seja sempre pronto a socorrer o irmão menos favorecido. A condição inegociável para correr assim é não estar amarrado aos negócios desse mundo. Para tanto, tenham essa verdade sempre em perspectiva. Essa terra não é o nosso lugar. Ainda não chegamos em casa. Lembrem-se, meus irmãos, a nossa pátria está nos céus. Pertencemos a uma nova pátria, a uma nova cidade, a cidade que Deus está preparando para a sua igreja. Em 2025, esses são os frutos que Deus deseja ver em cada um de nós. Diante de tamanho desafio, a boa notícia é que Deus sempre estará conosco. Deus sempre estará conosco. É o próprio Jesus, nosso amado viticultor, quem age em nós, nos capacitando a dar os frutos que redundarão em grande alegria para nós e em grande glória para o Senhor nosso Deus. Não é para isso que nós existimos, irmãos? Não é para isso que a igreja existe? Para a glória de Deus? Nós não existimos para dar frutos para a glória de Deus? Cristo não é apenas o nosso paradigma, o nosso modelo maior. Ele é, por meio do seu Espírito, a fonte de toda a graça, a fonte de todo o poder, o único capaz de nos sustentar em nossa peregrinação. Mais uma vez, lembra os irmãos, sem Jesus Cristo, que é o sopro do Espírito de Deus em nós, nós nada podemos fazer. Alegre-se, queridos irmãos, nosso Deus jamais falha, nosso Supremo Pastor jamais nos faltará, Ele sempre estará conosco. Guarde isso no seu coração, Deus sempre estará conosco. Agora nós vamos participar da mesa do Senhor e celebraremos o espantoso fato de que o Filho de Deus deu a sua vida por nós. O grão de trigo já caiu na terra, já morreu e produziu muitos frutos. Seu sangue já nos libertou dos nossos pecados. Nosso adversário não tem o poder de nos acusar. Nós somos livres. Comamos dele nessa noite, bebamos dele nessa noite. Sua obra já está consumada. Jesus Cristo venceu. Frutifiquemos. Vamos servi-lo com fidelidade. Temos ainda muito trabalho pela frente. O Senhor ainda irá acrescentar muitas outras árvores ao seu pomar. Vamos participar da sua obra com alegria e perseverança, tendo sempre o bom ânimo e saber que em breve todos nós estaremos em casa. Amém?